E aí a gente tem a categoria de são casos de fraude, que eu vi aqui nos comentários que vocês estão perguntando bastante, como que funciona, como é que a gente resolve. E o que é um caso de fraude, gente? São para situações onde o reclamante, ou seja, a pessoa que registrou a reclamação para vocês, ele fez algum ato ilícito para ter algum tipo de vantagem e que, inclusive, ele pode responder criminalmente por esse ato. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado, porque é uma categoria que a gente trata aqui com muito zelo. Todas as informações que vocês passam para a gente são tratadas, obviamente, com sigilo aqui em relação à denúncia, mas a gente resguarda todas essas informações e deixa no perfil do usuário do Reclame Aqui, no caso o consumidor que reclamou, para ser utilizado em caso de, sei lá, talvez em algum tipo de pesquisa de sentença, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante vocês tomarem cuidado nessas situações de fraude, porque a gente quer atuar justamente com aquelas pessoas que realmente fizeram uma ação assim de roubo, furto, de apropriação indébita, esse tipo de situação. Então é importante vocês separarem os casos mais simples, que ele infringiu nosso termo de uso, por isso ele está bloqueado. Isso não é especificamente uma fraude, é uma situação que vocês tiveram, de acordo com as regras de vocês, que ele acabou infringindo. É a mesma coisa que no Reclame Aqui. A gente tem um consumidor que ele foi bloqueado por causa de duplicidade, mas isso não torna ele diretamente um fraudador. São situações diferentes, tá? E qual que é o processo dessa categoria? Nessa categoria, a gente analisa o conteúdo somente da resposta de vocês, até por conta que o fraudador sempre vai ter uma historinha muito bem construída para colocar a culpa na empresa. Então a gente não leva em consideração o conteúdo público, mas somente a resposta de vocês. E é obrigatório que na resposta pública de vocês esteja a informação de que ele foi bloqueado, que ele não vai poder mais usar o serviço e que ele não vai ter mais como acessar nenhuma informação pertinente a ele, tá? Aí, a partir disso, a gente analisa, e essa é uma categoria que não faz a desativação da reclamação. A gente faz apenas a anulação da avaliação para o perfil da empresa. Porque como a situação que ocorreu de fraude não foi no Reclame Aqui, a gente não tem como justificar para o consumidor uma desativação. Senão a gente teria que falar, olha, a empresa X está falando que você é um fraudador. E tanto vocês quanto a gente não pode criar esse tipo de conteúdo para ele, até por questões legais, tá? E aí é importante que vocês tenham até 30 dias a contar da avaliação para fazer a solicitação nessa categoria. Fizeram a pergunta ali se precisa encaminhar alguma documentação? Não precisa mandar nenhuma documentação. A gente vai atuar na boa fé de que realmente ele é um fraudador. Vocês têm que colocar essa informação pública e no pedido da moderação, tá bom? Obviamente, se a informação não estiver clara no conteúdo público, a gente não vai poder aceitar a moderação, mas essa é uma das categorias que a gente tem a maior taxa de aceite, porque realmente ali no maioria dos casos as empresas colocam, foi bloqueado, como é o exemplo dessa reclamação que a gente está na tela, que ele não vai poder fazer nenhuma situação. E aí um ponto importante na solicitação, precisa informar o motivo do bloqueio e qual que foi a situação que gerou a suposta fraude, até para informação interna. A gente não tem acesso à mensagem privada, eu sei que a gente está sendo até um pouquinho repetitivo quanto a isso, mas é para fixar mesmo, a gente não tem acesso a nenhuma informação do Hugme. E para que seja possível solicitar a moderação, como a gente vai fazer a anulação dela, obviamente, ela precisa estar avaliada para que a gente consiga ali seguir com o processo de moderação. E aí um ponto importante, como a gente verifica a informação que está presente na reclamação, a gente precisa ali que vocês mencionem sobre o bloqueio. Porque caso ele não esteja bloqueado, ele ainda possa utilizar o serviço de vocês, então quer dizer que vocês estão aceitando o risco de ter um consumidor como esse na base de dados de vocês e, consequentemente, o pedido de moderação acaba ficando ali incoerente com a situação. Salvo situações ali de loja física, você não tem como impedir da pessoa entrar. Mas qualquer situação que seja contrato, acesso, login e senha, cartão e afins, precisa ter a informação de bloqueio no conteúdo público para que a gente consiga seguir com a moderação, certo? E aí, só reforçando a dica aqui, acho que desse ponto, né, para fixar e deixar bem claro para vocês, é que vocês não precisam expor na resposta pública o motivo do bloqueio. Mas basta informar na resposta pública que ele está bloqueado, que a gente vai entender, porque a gente vai ligar com o motivo da justificativa do pedido de moderação, que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, que ele nem precisa ser grande, mas basta fazer sentido a resposta pública de vocês com o pedido de moderação. E só um gancho aqui que a Pamela comentou, que estava vendo aqui nos comentários. Suspeita de fraude também entra?
Depende, você vai bloquear ele por uma suspeita de fraude? Então entra. Se você só cancelou a compra por uma suspeita, mas ele pode comprar de novo, continuar utilizando o serviço de vocês, então ele não é um fraudador, tá? Então é nesse sentido mesmo. A gente vai atuar com fraudadores. E é importante também, essa categoria, a gente não modera situações de vítimas. A gente atua com situações de fraudadores, tá bom? Aqui eu já acabei passando. E aí eu também acabou falando um monte de coisa aqui sobre fraude. Quando vocês encaminham para a gente uma situação de fraude, a gente analisa também o perfil do reclamante. Porque assim como vocês não querem ter um fraudador na plataforma de vocês, o Reclame Aqui também não quer ter um fraudador utilizando o nosso site devidamente. Então, sempre quando vocês encaminham uma solicitação, a gente coloca uma marcação no perfil do consumidor e a gente vai fazendo esse acompanhamento. Se a gente vê que é recorrente esse tipo de reclamação, que outras empresas também já fizeram uma denúncia sobre ele, a gente vai fazer o bloqueio desse cadastro, desse usuário no nosso site. E aí, por isso que é importante vocês atuarem com bastante cuidado nessas situações, porque se a gente fizer o bloqueio, pode ser que o consumidor venha em juízo perguntar para a gente o motivo do bloqueio, e a gente vai ter que abrir informação, falar, olha, a empresa X falou que ele é uma situação de fraude, vai ter que passar as informações perante o juiz. Então é importante que vocês tenham isso também resguardado do lado de vocês, tá? E a moderação será negada se o consumidor permanecer ali utilizando o serviço de vocês. E aí teve uma pergunta aqui sobre seguradora. Por caso de seguradora, a gente só dá informação de que o seguro não vai ser realizado por divergência ou algo nesse sentido. É o suficiente para a gente. Por ser uma situação de contrato, não tem como cancelar. É bem difícil conseguir porque tem o prazo final ali de seguro, até por questão de resolução da SUSEP. Então, nessas situações, na resposta pública, vocês vão ter que mencionar, olha, a gente não vai seguir com o seu seguro, justamente devido a que o nosso setor de segurança encontrou umas irregularidades ou uma divergência, a gente não vai poder seguir.